Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Leandro e a gente vai dar início à aula de hoje falando sobre arrays e array list, que são duas estruturas de memória extremamente úteis para várias coisas durante o nosso curso. A gente vai utilizar um bocado nos projetos, a gente vai utilizar muito em várias situações. Antes de qualquer coisa e antes de começar, eu peço desculpas a vocês se o áudio tiver algum ruído durante a aula, porque eu não tenho um sistema de som acusticamente isolado, então alguns ruídos podem acontecer no ambiente onde essa aula está sendo gravada. E peço desculpa também por eu estar um pouco fanho, eu estou com um pouco resfriado, mas aí acho que é tudo superável. Ok, o que foi que a gente viu até agora no nosso curso? A gente já falou sobre toda a estrutura de classes e objetos, a gente já sabe como manipular objetos. A gente aprendeu a estrutura de uma classe como sendo atributos, construtores e métodos. A gente definiu atributos privados, a gente definiu construtores que recebem ou não parâmetros. A gente entendeu como os métodos manipulam o estado de um determinado objeto a partir do acesso aos seus atributos. A gente entendeu como criar objetos de classes. A gente entendeu conceitos de orientação a objeto como information hiding, que é quando a gente utiliza o private para manter uma informação de um determinado atributo dentro de uma classe, e essa informação ela só vai poder ser acessada através de métodos get e set. A gente falou de encapsulamento, quando uma classe ela encapsula o conceito de uma outra classe ou de um outro objeto e simplesmente disponibiliza os serviços desse objeto que ela encapsulou sem informar tantos detalhes. A gente falou vários exemplos de encapsulamento e um exemplo bem simples é uma pessoa, classe pessoa, que tem como atributo um determinado valor que é do tipo endereço. A gente criou a classe endereço, a gente criou a classe pessoa e fez com que um atributo da pessoa fosse um endereço, que também é do tipo endereço classe. Então a gente encapsulou um endereço dentro de uma pessoa. A gente falou o conceito de overloading ou sobrecarga, quando a gente tem métodos ou construtores, métodos na verdade que tem o mesmo nome, mas com assinaturas distintas. E o que é que compõe essa assinatura? A assinatura não é nada mais do que tipo de modificador de visibilidade, tipo de retorno, nome do método, lista de parâmetros. Mais na frente a gente vai falar sobre um quinto elemento, que é a lista de exceções. Mas por enquanto, a sobrecarga pode acontecer em métodos que tenham o mesmo nome, mas a assinatura diferente. E essa assinatura pode mudar na lista de parâmetros com o número de parâmetros, a ordem dos parâmetros ou a quantidade. Na verdade, o número e a ordem e o tipo dos parâmetros pode mudar a assinatura de um método. Então você pode ter sobrecarga, na verdade, é o reuso do mesmo nome de um método para ser aplicado a contextos distintos, dependendo do número de parâmetros que você passar, dependendo do tipo de parâmetros que você passar. A gente falou bem das diferenças entre tipos primitivos e tipos de referência, quando a gente utiliza operadores específicos para tipos primitivos, entendeu quais são os operadores utilizados para tipos primitivos e falou um pouco sobre tipos de referência. A gente falou sobre conversões entre tipos, a gente falou sobre casts, quando a gente tinha um abre e fecha parênteses e dentro desse parênteses você diz qual é o tipo para o qual você quer transformar aquele seu tipo primitivo inicial. Se você quiser transformar de um double para um inteiro, se você quiser transformar de um long para um inteiro, se você quiser transformar de um inteiro para um short, por exemplo. Regra geral, transformações de tipos primitivos de tipo maior para um tipo menor, eu preciso explicitamente definir casts, ou seja, a caixa maior não cabe na caixa menor, eu preciso definir casts. Se eu quiser colocar um tipo menor dentro de um tipo maior, eu não preciso fazer nada. Java faz a conversão, a promoção automática de inteiros, a promoção automática de valores de tipos primitivos. Por exemplo, se eu quiser armazenar um valor inteiro em um número de ponto, em um número long, em um tipo long. Então, como o inteiro é menor do que long, eu posso colocar o valor de um inteiro no long sem precisar converter explicitamente nada. Então, de menor para maior, conversão implícita, promoção automática feita pela linguagem de programação Java. De tipo maior para tipo menor, preciso forçar o cast. Nas últimas aulas a gente falou sobre controle de fluxo e como utilizar if, else, switch, while, for e do while
com a sua sintaxe em Java. Para quem veio de C, para quem entende a linguagem de programação C, a sintaxe é exatamente a mesma, com muito pequenas nuances, mas a sintaxe é exatamente a mesma de quem veio de C. Na última aula, especificamente, a gente falou sobre métodos e atributos estáticos, o que pode gerar uma certa confusão na cabeça de quem começa a programar orientado a objeto, mas métodos e atributos estáticos estão presentes o tempo inteiro em várias situações. E a gente falou também de pacotes. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre uma coisa bem importante, que talvez já tenha surgido a necessidade para resolver alguma questão de um determinado exercício. Digamos, e vão olhar para cá, nesse nosso último exercício, quando a gente falou lá de livro de notas, quando eu falei do meu livro de notas, eu disse: crie uma classe chamada livro de notas, que tenha atributos e métodos, e faça uma aplicação que soma todas as notas fornecidas pelo usuário e adicione um objeto do tipo livro notas. Então saio lendo notas do usuário e adicionando, chamando o método adiciona nota, passando como parâmetro essa nota que o usuário digitou no teclado. Ora, vejam que essa classe ela não armazena nota a nota, ela só armazena a soma de todas as notas e ela armazena a quantidade de notas digitadas. Para quê? Para que no final eu consiga calcular uma média, para que eu consiga imprimir a quantidade de notas que um determinado usuário digitou. E se eu precisasse armazenar cada uma das notas digitadas pelo usuário? Será que eu definiria inúmeras variáveis e cada uma dessas variáveis receberia um dos valores que o usuário digitasse? E se o usuário resolvesse digitar 100 notas? E se o usuário resolvesse digitar 2.000 notas? A gente iria definir 2.000 variáveis para serem utilizadas? Eu não tenho como saber. A ideia é que a gente tenha algum tipo de estrutura em memória que permita o armazenamento de valores em uma estrutura com um nome único. E esse nome, essa estrutura vai ser dada, a essa estrutura vai ser dado o nome de array. Em português, alguns livros chamam de arranjo, certo? Então, voltando para cá, para a nossa aula. Quando a gente fala em array, a gente está falando que arrays em Java também são objetos, tá? Então, a única coisa que não é objeto em Java é tipo primitivo. Mas arrays ou qualquer outra classe que você defina vai precisar, vai necessitar, vai gerar em algum momento objetos desta estrutura. Então, quando a gente fala de arrays, arrays é uma estrutura em memória que armazena valores que podem ser tanto de tipos primitivos quanto de tipos de referência. Ou seja, o array não é um objeto que guarda valores, é um apontador para outros objetos, se ele guardar objetos do tipo de referência. Se eu tiver um array, por exemplo, um arranjo que guarde em memória vários alunos, eu vou ter uma estrutura em memória que aponta para outros objetos, e esses objetos estão armazenados em outros espaços de memória, que o programador não precisa saber, e esse array aponta para esses objetos. Quando eu tiver um array de tipos primitivos, cada posição nessa estrutura, nessa minha fila, vai armazenar um determinado valor relacionado com esse tipo primitivo. O tamanho de array em memória não muda. Existem outras estruturas em Java que permitem o crescimento dinâmico de arrays, como uma lista, na verdade. Então, a gente, quando estiver falando de arrays, puramente arrays em Java, a gente não tem uma estrutura de crescimento dinâmico, certo? Está aqui um exemplo da declaração e inicialização de arrays. Arrays em Java são definidos com abre e fecha colchete. Para quem veio de C, é exatamente a mesma coisa. Quando eu defino números, números é o nome do meu array. Abre e fecha colchete, eu estou dizendo que números, na verdade, não é só uma variável do tipo inteiro, mas é um array onde cada uma das posições desse array, dessa fila, dessa estrutura de memória, vai armazenar um valor do tipo inteiro. Quando eu declarar aqui conta, nome da classe, contas, contas é o nome do meu array, e cada posição neste array de conta, cujo nome é contas, armazena um objeto do tipo conta, do tipo classe conta que eu tenha definido antes. Essa é a declaração sem inicialização. Veja que eu não digo qual é o tamanho inicial, veja que eu não armazeno em nenhuma posição do array um determinado valor. Eu simplesmente inicializo
uma estrutura de memória que ainda é nula. Ela não aponta para nada. Existe uma diferença considerável entre um array que é nulo e um array que armazena valores nulos. Imagine uma página em branco. Quando o array é nulo, a página em branco nem existe. Quando o array foi inicializado, mas não tem valores, a página em branco é como se ela tivesse toda dividida, como se fosse uma matriz, mas cada uma das posições dessa página em branco não tem nenhum valor. Então, o array nulo ele não aponta para nada, ele não existe. Um array que mantém valores nulos, que não foi inicializado ainda, ele existe em memória, a estrutura existe em memória, mas ela não está armazenando nenhum valor. Nesse segundo exemplo, eu estou criando, digamos, um array de inteiros que eu estou chamando de A, e estou fazendo com que A receba new int de 50 posições. Vê como é diferente essa estrutura em Java. Quando eu faço new, eu espero que eu use uma classe para criar um objeto dessa classe. Só que o detalhe, como eu estou criando um array é um objeto. Se um array é um objeto, quando eu fizer new int abre e fecha colchete 50, eu estou dizendo cria uma estrutura em memória que é um array de inteiros. Em cada posição desse array de inteiros eu vou armazenar um valor inteiro. Por acaso o tamanho dessa estrutura é igual a 50. Então, tipo do que o array está armazenando, nome da variável, abre e fecha colchete, recebe new int, abre e fecha colchetes, o número de posições iniciais que esse array vai ter. Segundo exemplo aqui com um array de tipos de referência, um array de strings. Nomes é o tipo da é o nome da variável, do tipo string, array. String, array, nomes significa que eu posso armazenar em cada uma das posições deste array uma nova string. String, array, nomes recebe new string, abre e fecha colchete. Vejam, isso aqui não é new da classe. Abre e fecha colchete significa que eu estou criando uma estrutura em memória que armazena 300 strings e em cada posição desse array eu posso colocar um string representando um determinado texto que tem e essa estrutura vai ter 300 posições. Inicialmente vão estar vazias, vão estar nulas, certo? Então, nesse primeiro exemplo, sem inicialização. Nesse segundo exemplo, com inicialização. É possível declarar e já inicializar as minhas posições do array. Então, vê, mostradores é o nome da variável que é do tipo mostrador array. Eu estou fazendo new mostrador de 2 posições. Eu inicializei algum objeto? Não, eu só inicializei o array, a estrutura que vai armazenar objetos. Como eu estou dizendo que esse cara tem 2 posições, as posições acessíveis por esse array são as posições 0 e 1. Por quê? Porque em Java, assim como em C, o array ele é zero-based, ele é baseado em 0, ele começa em 0. Então, as posições 0 e as posições 1 podem representar objetos de que? Do tipo mostrador. Então, quando eu fizer mostradores, nome da variável, na posição 0, recebe new mostrador, passando como parâmetro abre e fecha parênteses aqui, isso significa que eu estou criando um objeto deste tipo mostrador. Significa que essa classe já existe, eu estou criando um objeto desse cara. A referência para esse objeto vai ser armazenada onde? Na posição 0 do array de mostradores. Mostradores na posição 1 recebe um outro objeto, passando um parâmetro diferente, e este objeto vai ser armazenado na posição 1. Em Java não é possível acessar posições do array que não estejam dentro do intervalo que você definiu durante a inicialização do array. Então, cuidado, se você tentar acessar uma posição fora desse intervalo, de 0 a 1, por exemplo, aqui, você vai ter uma exceção, você vai receber uma exceção chamada Array Index Out of Bounds, ou o índice do array fora das fronteiras. Diferente de C, que você permite você ler uma posição do array que não existe, Java reclama, Java gera uma exceção para você, apresenta um erro para você. Nesse caso, o que está acontecendo? Float, cotações, recebe. Quando eu disser abre e fecha chaves, eu estou declarando e inicializando o meu array de floats, representado pela variável aqui, cotações. Então, cotações
é um objeto, é um array, que armazena em cada uma dessas posições dele um valor do tipo ponto flutuante. Quando eu abro e fecho chaves, espera-se que eu declare, que eu passe como parâmetro dentro das chaves valores literais de tipo ponto flutuante. O que é que significa? Esse array de cotações ele tem 1, 2, 3, 4 posições, equivalente à posição 0, 1, 2 e 3. E em cada uma das posições eu estou armazenando esses valores que estão aqui, certo? Vejam que eu não preciso fazer new, vejam que eu não preciso dizer que o array de cotações tem 4 posições. Quando eu declaro inicializo, automaticamente Java inicializa esse array para mim, ele instancia esse array para mim com 4 posições e inicializa cada uma das posições com esses valores de ponto flutuante. Esse segundo exemplo, tratamento, abre e fecha colchetes, string. O que é que eu estou dizendo? Tratamento é uma variável do tipo array, ela é um objeto que armazena em suas posições objetos do tipo string. Recebe, abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves o que é que eu estou fazendo? Estou passando uma string, 2, 3, 4 strings. Cada string representando um conjunto aí de caracteres, um texto, uma sequência textual. O que é que significa? Que tratamento agora tem 4 posições e em cada uma das posições 0, 1, 2 e 3 eu vou ter sr. senhora, doutor, doutora. Beleza? A ideia é que a gente entenda agora como acessar essas posições. Eu declarei um array, eu inicializei o array e eu declarei e inicializei ao mesmo tempo. E como é que eu acesso as posições de um array? Para acessar as posições do array, é bem provável que eu precise saber qual é o tamanho dele. Digamos que eu entregue para você como parâmetro ou defina um array e esse array queira ser manipulado para que eu acesse cada uma das posições dele, certo? Para isso, eu preciso saber qual é o comprimento dele. Todo array tem como atributo estático, ele disponibiliza um atributo chamado de length. Esse length não é nada mais do que o comprimento do array. Então, se eu digo int quadrados, abre e fecha colchete, recebe new int. Quando eu fizer quadrados, variável ponto length, lembrem-se que quadrados é um objeto, por acaso é um array. Quando eu fizer quadrados.length, o valor me retornado vai ser 10. Tá? Então, se eu fizer int quadrados, new int de 10 posições, for int igual a 0 e menor, estritamente menor do que quadrados.length, e mais o que é que eu vou fazer? A cada iteração desse for, eu vou estar pegando uma posição i de 0 até 9, e eu vou tentar acessar a posição deste array, cujo nome é quadrados, utilizando essa variávelzinha i. Então, a variávelzinha i aqui nada mais é do que 0 na primeira iteração, 1 na segunda iteração, até 9. Quando i for 10, o for já não é mais executado. O que é que eu estou fazendo? Quadrados vai na posição 0, vai receber 0 vezes 0. Outro laço, outra volta no laço. Quadrados na posição 1 vai receber 1 vezes 1. Quadrados na posição 2 vai receber 2 vezes 2. E aí eu estou armazenando dentro do meu array um conjunto de valores que é o quadrado do número da posição. 2, 4, 9, 16, 25 e assim sucessivamente. Então, com essa estrutura eu consigo acessar as posições do array. Como eu já tinha falado, se eu tentar acessar uma posição do array que não existe, uma exceção é levantada. Veja aqui um exemplo, char array. Array é o nome da minha variável, abre e fecha colchete. Sempre tem que lembrar de colocar esse abre e fecha colchete, que eu estou dizendo que esta variável é uma variável array que recebe new char em 10 posições. Mais uma vez, isso aqui não é um new de um tipo primitivo. New char está fazendo uma instanciação de um array com 10 posições. E digamos que nas linhas consecutivas eu digo array na posição 0, primeira posição do array, recebe A, letra A. Tá? Cuidado para não passar um string aqui, que eu disse que o meu array é do tipo char. Então, aspas simples representam char. Array na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 9 recebe J. Array na posição 10 recebe K.
Existe a posição 10? Se eu declarei que o array é de 10 posições, então as posições como começam em 0, elas vão de 0 a 9. A posição 10 ela não existe. Quando eu tentar acessar essa posição, array na posição 10, eu vou receber como erro um array index out of bounds. Faltou um Szinho aqui. O out of bounds vai dizer o seguinte: o índice do array está fora das fronteiras e o programa para de executar, gerando um erro para o usuário. Em outras aulas mais na frente, a gente vai ver como tratar esse erro, que é na aula que a gente vai entender como funcionam as exceções em Java. Nesse caso, vai acontecer array index out of bounds. Existe uma estrutura em Java 6, na verdade, a partir de Java 5, começou a surgir uma estrutura mais simples para eu iterar sobre um determinado array. Iterar significa pegar todas as posições do array e fazer alguma coisa. Digamos que eu tenho um conjunto de notas. Se eu quiser calcular a média desse conjunto de notas, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar iterar sobre cada uma das notas para fazer a soma delas e dividir pelo tamanho do array, dividir pela quantidade de notas, certo? Existe um for especial, que é o chamado for each, que faz com que eu itere em todas as posições do array sem me preocupar com os limites. Então, se eu comparar, só voltar aqui 2 slides, se eu comparar com esse for, o que é que esse for faz? Eu tenho um limite de 0 até i menor do que quadrados.length. Isso significa que eu tenho que manualmente receber a posição 0 até a posição 9 e acessar essas posições aqui em quadrados na posição i. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero chegar e dizer, ó, me dá todas as posições do array. Eu quero o valor 1.73, depois o valor 1.64, depois o valor 1.81. Então existe essa estrutura chamada de for each, que faz o seguinte: for uma determinada variável que você pode dar qualquer nome, e essa variável ela precisa ser exatamente do mesmo tipo que o array armazena. Então, o array de cotações armazena em cada uma das posições dele um float. Eu quero que cada uma dessas variáveis cot receba em cada iteração do array o valor 1.73f, depois o valor 1.64 e assim sucessivamente. Float cot, dois pontos, nome do array. O que é que Java vai entender? Eu vou pegar este array e varrer todas as posições dele, de tal forma que cada uma das posições vai ser armazenada nesta variável em cada rodada do laço. Então, rodei o laço a primeira vez, cot recebe esse valor. Segunda vez, cot recebe esse valor. Terceira vez, cot recebe 1.81 e assim até o final do array. Então, no final das contas, quando eu imprimir isso aqui, vejam que eu não mais estou me preocupando com a posição. Eu não tenho explicitamente o i do nosso for anterior. E esse é o for chamado de for each, aplicado para arrays em Java. Existem os chamados arrays multidimensionais. Os arrays multidimensionais permitem que você tenha mais de uma dimensão, ou seja, que você armazene arrays de arrays. O que isso significa? Significa que em cada posição do array eu posso armazenar um novo array. No final das contas, isso aqui representa o quê? Representa uma matriz, certo? Essa matriz, eu vou ter cada dimensão dela representando um conjunto de valores. Na primeira dimensão, eu vou ter que cada posição representa um novo array e cada posição pode ser um valor, na verdade, que eu defini aqui como um inteiro. Quando eu quiser acessar esta posição, eu vou acessar a posição 0. A posição 0 é a primeira posição do array, só que como esse cara também é um array, então eu quero a posição 0 da posição 0. Este 0 equivale a 1, este 0 equivale a este array. 0, 1, posição 0, dentro posição 1, esse cara 1, 0, posição 1, a posição toda, depois posição 0, o zerinho aqui. Este A na posição 1, 1, o que é que significa? 1, o array inteiro, que está armazenado na primeira posição, e 1, a posição 1 dentro deste array daqui externo. Certo? Então, com uma matriz de tamanho 2 por 2, eu consigo definir, por exemplo, matriz de quantas dimensões eu precisar, utilizando essa estrutura. Esse é só um exemplo de uma matriz 2 por 2.
Posso definir, por exemplo, uma matriz 3 por 3, que na prática vai representar um cubo, vai representar algo mais próximo de um cubo na vida real. Está aqui um exemplo de manipulação de arrays multidimensionais. Quando eu for manipular arrays multidimensionais, eu preciso aninhar mais de um for. Eu preciso ter for aninhados para representar, para poder manipular essas posições, certo? Vejam, se eu tenho uma matriz e eu faço int matriz duas dimensões, matriz é o nome da variável do tipo inteiro, que tem duas dimensões de array, recebe new int, não estou fazendo new tipo primitivo, tá? Mais uma vez, new int de 2 e 3 posições. Eu estou definindo uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Significa que em cada posição do array de 2 posições vai ter um novo array de 3 posições. Como é que eu faço para varrer isso tudo? For int igual a 0 e menor do que matriz.length. Quando eu pegar matriz.length, o que é que esse cara vai me retornar? Matriz.length vai me retornar a dimensão, a primeira dimensão relacionada com o 2 aqui. Quando eu fizer um for aninhado, significa que dentro deste for eu vou rodar esse for até que ele termine, depois volto para o for anterior e rodo esse for interno até que ele termine, depois volto para o for exterior. Esse for interno vai acessar int j igual a 0, j menor do que a posição 0.length, significa que eu estou pegando a primeira linha .length, significa que eu estou pegando a dimensão, a estrutura deste inteiro, mas eu quero a dimensão dele mesmo, certo? Se eu voltar só um pouquinho aqui, ó, veja, eu estou pegando este array e a dimensão dele vai ser 2. Se eu pegar a dimensão do cara externo, esse cara vai ser também 2. No nosso caso, eu estou definindo um array de dimensão 2, 3. Então, quando eu pegar uma matriz na posição 0.length, e colocar aqui j++, eu vou estar acessando a segunda dimensão do array. Leandro, eu posso colocar em cada posição do array um array diferente? Vou voltar aqui mais uma vez. Eu posso colocar nesta primeira posição um array de 3, nesta segunda posição um array de 5 posições, em uma terceira posição um array de 8 posições. Posso. Eu vou ter um array multidimensional com várias dimensões, tamanhos de linhas distintos, certo? Isso pode acontecer? Pode. E para eu resolver isso no meu for, eu simplesmente usaria aqui um i. O que é que isso vai garantir para mim? Quando eu fizer o for externo, o i vai ser bloqueado aqui dentro. O i vai ficar paralisado dentro desse for até que eu faça um novo laço no for externo. Então, quando eu colocar aqui matriz na posição i.length, j++, e esse i ele está parado dentro desse cara, eu vou estar pegando a dimensão da primeira posição, depois a dimensão da segunda posição, e olhando para cá eu vou pegar a dimensão desse cara, a dimensão do segundo, a dimensão do terceiro, podendo eu, programador, alterar cada uma das dimensões no momento que eu declaro o array. Veja que o array não cresce dinamicamente, mas eu posso declarar ele do tamanho que eu quiser. E aqui, digamos que eu inicialize a minha posição ij, posição 0, depois j0, 0, 0, mudo j, 0, 1, mudo i, 1, 0, mudo j, 1, 1, e aí eu saio girando o meu array. Primeiro o for externo, i igual a 0, j 0, 1, 2, 3, não, 0, 1, 2, desculpa, depois i igual a 1, j 0, 1, 2, i igual a 0 e 1, j igual a 0, 1 e 2, olhando aqui para as dimensões. E eu estou inicializando cada uma das posições do array com -1, com -1 só para exemplificar. Algumas coisas que acontecem, que vocês talvez já tenham notado, é que a assinatura do método main de qualquer classe recebe como parâmetro aqui um array de strings, tá vendo? Esse array de strings não é nada mais do que um conjunto de parâmetros que eu posso passar para a minha aplicação. E eu posso fazer isso em Java, certo? Eu posso fazer isso em Java, eu vou passar um conjunto de parâmetros. Então eu vou só pegar esse pedacinho de código aqui e mostrar como esse negócio, como poderia funcionar essa execução deste código no Eclipse. Eu vou só fechar alguns projetos, deixar um projetinho aberto aqui, tá? Para todo mundo que não utilizou o Eclipse ainda,
que talvez estejam bem atrasados nisso. Esse é um Eclipse com uma visão, uma perspectiva de Java. Eu estou aqui com a perspectiva de Java. E aqui um conjunto de projetos, certo? Eu vou de propósito apagar esse projeto para criar um novo projeto e fazer esse exercício junto com vocês. Digamos que no momento que você abre o Eclipse, você vai ter uma coisa mais ou menos desse tipo, sem nenhum projeto. Os meus projetos eles estão fechados e eu apliquei um filtro aqui, mas eu tenho outros projetos aqui cadastrados, certo? Já salvos. Então eu vou fechar, só para a gente não atrapalhar a nossa visão. Quando eu criar um novo projeto, vou fazer aqui New Java Project. Essas configurações não precisam mudar, talvez a máquina de vocês esteja com alguma outra configuração aqui, mas vocês não precisam mudar, vocês podem deixar lá em Java 7. E eu vou criar um projeto chamado de POO, livro notas. No final dessa aula eu sempre disponibilizo o código que a gente fez durante a aula inteira. Quando eu fizer um Next aqui, ele vai criar um projeto com estrutura e cria para mim uma pastinha chamada de SRC. A SRC é o meu Source Folder, é a minha pasta que vai conter o código. E aqui eu também não preciso mexer, aqui eu vou ter o meu bin, é onde vai ser armazenado os meus arquivos binários, os meus arquivos .class. Eu não preciso também mexer nisso. Quando eu der um finish, vejo que ele vai criar uma pastinha SRC e aqui a biblioteca padrão de Java. Quando eu criar uma new class, aqui ó, new, vou colocar essa classe dentro de um pacote, vou chamar esse pacote de ufrpe.main. E dentro deste pacote eu vou colocar uma nova classe que eu vou chamar de app anúncio, assim como está no nosso slide. Quando eu der aqui marcar essa opção, ele vai criar para mim um método main. Veja a assinatura do método main, o que é que ele recebe como parâmetro? Ele recebe como parâmetro um array de strings. Vou dar um finish aqui. E espera-se então que esta estrutura de args aqui, ou parâmetros, esses parâmetros, isso aqui eu só renomeei o nome do parâmetro, tá? Esses parâmetros eles vão representar aí para mim, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida, eles vão representar um conjunto de parâmetros passados para a aplicação. Então se eu chegar aqui e fizer um testezinho e se parâmetros.length for maior do que 0, significa que eu quero pegar alguma coisa, significa que esse array ele existe e ele é maior, ele tem mais posições do que 0. Ele tem pelo menos alguma coisa dentro dele, pelo menos uma posição dentro dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os parâmetros. Como é que eu faço para fazer isso? Fazer um for de quê? De um int i igual a 0, inicializando pela primeira posição do array, i sendo menor do que parâmetros, ponto length, e mais, fazendo com que eu garanta que o estritamente menor aqui vai de 0 até o tamanho do array menos 1, até o comprimento, o length menos 1. Então veja, dentro desse if aqui eu garanto que eu não vou pegar parâmetros que são fora do range, fora do intervalo do meu array. E aqui, esse for faz com que eu itere em todas as posições do array. Beleza? Eu vou simplesmente, como isso aqui é um array de strings, parâmetros é um array de strings, eu vou fazer imprimir esse parâmetro. Mais nada. Chegar aqui e dizer parâmetro i dos pontos e somar com parâmetros aonde na posição i, certo? Deixa eu só puxar um pouco mais para cá. Então estou mandando imprimir parâmetro na posição i mais o que eu acabei de receber na posição i, dependendo do tamanho que eu passei aqui. Então o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar passar parâmetros para essa aplicação, certo? Vou deixar essa aplicação aqui. E quando eu for rodar agora, quando eu fizer um run dessa aplicação vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer um run. Se eu colocar só para rodar, ver o que vai acontecer. Vou só botar um sysalto aqui só para saber que a aplicação terminou, tá?
Como eu não estou passando parâmetro nenhum quando eu mando rodar somente, a aplicação vai simplesmente terminar. Não vou ter muito que imprimir porque eu não passei parâmetro nenhum. Como é que eu passo parâmetro? Para eu passar parâmetro para a aplicação, eu preciso rodar a aplicação de uma forma diferente. Via linha de comando, a gente usaria algo do tipo Java, nome da classe, e quando eu desse um espaço em branco aqui e dissesse teste, azul, bola, seriam 3 parâmetros que seriam armazenados em cada uma das posições do array, certo? Esses teste, azul e bola seriam colocados dentro deste array de parâmetros de 3 posições que seria inicializado pela máquina virtual. Como eu recebo isso como parâmetro, eu não preciso me preocupar como isso vai funcionar lá por trás. Eu já recebo isso como parâmetro rodando. Para rodar isso no Eclipse, eu configuro uma forma de rodar diferente. Em vez de apertar no playzinho direto, eu vou clicar aqui e vou apertar em Run Configurations. Quando eu usar aqui Run Configurations, eu vou acessar app anúncio, que é o nome da classe que contém o método main, essa classezinha que contém o método main, e ver que tem aqui uns argumentos, certo? Nos argumentos aí sim eu vou materializar os argumentos que eu quero passar, por exemplo, azul, espaço bola, espaço teste. Cada um desses argumentos separados por espaço vai ser armazenado em uma das posições do array. Então eu vou receber um array de 3 posições, cada uma das posições vai ter azul, bola e teste. Vou dar um apply and run e ver agora que meu programa vai rodar com parâmetro na posição 0, parâmetro na posição 1, parâmetro na posição 2, recebendo cada um desses valores. Se eu quiser passar um string que contenha espaços em branco, é só colocar lá no Run Configurations, é só colocar os argumentos como sendo, entre aspas, minha string com espaços em branco. Apply and Run. E aí essa última string, vejam, que é uma string só armazenada na última posição do array. Certo? Então, se quiserem repetir essa parte do vídeo, aí fiquem à vontade para entender melhor esse pedacinho de código. Esse pedacinho de código ele faz menos do que eu acabei de fazer, que ele simplesmente imprime a posição 0 e imprime a posição 1. Só que o que pode acontecer aqui? Como não tem if, não tem nada, se alguém não passar argumentos para esse array de string, quando eu tentar acessar a posição 0, o que acontece? Array index out of bounds. Quando eu tentar acessar a posição 1 também, mesma coisa. E se alguém tentar passar um argumento para essa string aqui, para esse array de strings, que só contenha uma única posição, uma única string, o que vai acontecer? Esse array de strings vai ter uma única posição, que é a posição 0. Quando eu chegar para executar essa posição aqui, 1, mais uma vez, array index out of bounds. Então, muito cuidado. Se vocês estiverem manipulando arrays que são recebidos como parâmetros em seu método, em sua classe, em seu construtor, lembrem-se de testar as fronteiras neste seu método. Bom, isso eu acabei de falar, tá? O array de strings aqui é um conjunto de argumentos que podem ser passados para a sua função principal, para o seu método principal. Se nenhum argumento é passado, foi tudo que a gente fez até agora, a gente executou o método main sem passar argumentos. Se nenhum argumento é passado, o array é retornado com tamanho 0, certo? O array não vem nulo, ele vem com tamanho 0, diferente. Nulo ele não existe, tamanho 0 ele existe, mas não tem nenhuma posição. Tem uma ligeira diferença entre eles, certo? Um array que não é nulo, mas tem tamanho 0, significa o quê? Que eu posso pegar o comprimento dele, que eu posso invocar métodos dele, pegar o comprimento dele, mas eu não consigo acessar nenhuma posição, porque ele não tem tamanho, ele não tem nenhuma posição armazenada. O que é que esse cara fez? Só um exemplo de pedacinho de código muito parecido com o que a gente acabou de fazer live, com o que a gente acabou de fazer lá no Eclipse. Eu tenho listando parâmetros, recebo um conjunto de argumentos aqui. Se esse argumento for igual a 0, se o comprimento desse cara for igual a 0, imprime 0 parâmetros.
Se eu não preciso nem colocar else, porque for int igual a 0 e menor do que args.length. Se args.length for 0, eu não entro nenhuma vez nesse for e eu termino a execução do meu código. Se args.length for 1 ou mais, eu vou rodar esse for pelo menos uma vez. E o que é que eu estou fazendo? System.out.printf, uma forma diferente de utilizar o println. O printf ele formata a minha impressão para mim, utilizando %, para ser substituído pela variável logo em sequência. Então, parâmetro %d é substituído por i, igual %s, que é substituído por args na posição i. Como eu estou dentro de um for, o args na posição i vai me retornar justamente o argumento que me foi passado dentro deste array de strings. Espero ter ficado claro para vocês. Bom, qual o grande problema em utilizar arrays? Vou só voltar um pouquinho e voltar para essa estrutura aqui. Qual o grande problema em eu utilizar arrays? O grande problema em utilizar arrays, nesse exemplo de cotações, eu tenho que inicializar o meu arrays com um tamanho fixo que não muda durante o meu programa. Se precisar mudar, eu precisaria utilizar uma estrutura temporária para armazenar todos os valores de um array, criar essa estrutura em um novo array, duplicar ou triplicar o tamanho dele e armazenar todos os valores do array inicial neste meu novo array temporário. Então isso dá um trabalho para o programador, pode gerar erro, pode ser tendencioso a erro. A ideia é que eu consiga alguma estrutura em memória, que eu tenha essa estrutura em memória que me permita aumentar de tamanho dinamicamente. E é isso que acontece com um cara chamado de array list. O meu array list não é nada mais do que uma lista que permite que eu cresça dinamicamente sem me preocupar com cada uma das posições do array. Quando eu me preocupo com cada uma das posições do array, no final das contas, eu tenho que me preocupar em não extrapolar as fronteiras, podendo gerar array index out of bounds. Nesse caso, o array list ele em nenhum momento vai estourar de tamanho. O array list ele cresce internamente, ele cresce dinamicamente, sem precisar que o programador faça nada. Então, o array list ele mais na frente a gente vai ver uns detalhes aí do que danado é uma interface, em detalhes isso, mas um array list ele tem métodos para adicionar, remover, recuperar, concatenar, fazer uma sublista dessa lista grande de objetos. Um array list também pode armazenar tipos primitivos com só um detalhezinho que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Então, um array list ele armazena elementos de um determinado tipo numa lista que cresce indefinidamente. De acordo com o que o programador precisar, essa lista pode crescer indefinidamente e dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. A lista pode crescer, a lista pode ter o seu tamanho alterado. Como é que eu uso um array list? Para usar um array list, um pouquinho diferente de arrays, eu uso esta estrutura aqui. Nessa estrutura, a gente vê que eu declaro nomes como sendo uma variável do tipo ArrayList de strings. Então, eu forço com que dentro deste ArrayList, dentro dessa lista, eu só possa colocar valores do tipo string. Quando eu quiser inicializar, eu simplesmente faço recebe new ArrayList. Quando eu faço um new ArrayList, ele entende que esse new ArrayList é do tipo string, ele só recebe valores do tipo string, e aí os métodos que estão presentes na classe ArrayList vão ser configurados para que nomes agora possam invocar add, ou remove, ou get, que são métodos de ArrayList, passando como parâmetros valores de string. Então, nesse caso, nomes é um ArrayList string. Quando eu fizer nomes.add João, nomes.add Pedro, eu vou estar crescendo esse meu ArrayList em duas posições, na posição 0 e posição 1, mas o programador não precisa saber se este valor está na determinada posição 0, 1, 2 ou n. Tá? Eu simplesmente manipulo a variável nomes chamando métodos do ArrayList. Que nomes vai ser também um objeto que mantém referências para outros objetos. Nesse caso, esses outros objetos são do tipo string.
Nesse pedacinho de código, se nomes.contains, contains é um método também de ArrayList que retorna verdadeiro ou falso se o parâmetro, o argumento que eu te entregar como parâmetro for igual a algum objeto que eu tenho na minha lista. Por acaso, Pedro é igual a um deles, então eu entro nesse if e eu chamo o método remove. O método remove remove este elemento da minha lista. No final, se eu fizer system.out.println nomes chamando o método size, cuidado para não confundir, arrays é .length, ArrayList é .size, abre e fecha parênteses. Isso significa que isto aqui é um método, não é um atributo, que retorna para mim o tamanho da minha lista. Então, nomes.size vai retornar para mim o tamanho da lista. Por acaso, depois dessa remoção, vai ser só de 1. O tamanho dessa lista vai ser só de 1. Então, para a gente ter uma noção de quais métodos eu posso utilizar no ArrayList, eu posso chamar, invocar no ArrayList, eu vou criar uma nova classe aqui, só chamada de ArrayList testes, só para a gente visualizar algumas coisas na classe ArrayList. Tá? Dentro desse ArrayList tests, vou deixar um método main, e nesse método main eu vou criar uma variável que é do tipo ArrayList. Essa ArrayList ela vai fazer parte do pacote java.util, então quando eu importar a classe, automaticamente eu importo, o Eclipse adiciona para mim aqui um import. Deixa eu só aumentar isso aqui para facilitar a nossa vida. E ele está esperando que eu diga qual é o tipo da entidade que vai ser colocada na lista. No nosso caso, o tipo da entidade vai ser, digamos, um tipo string. Vou chamar esse cara aqui de nomes, como eu tinha colocado no exemplo, e new ArrayList. Abre e fecha. Parênteses. E eu tenho nomes, ignorem, abstraiam desses tracejados em amarelo, tá? Abstraiam disso. Isso é só um warning do Eclipse, não significa erro. E acho que a gente fugiria um pouco do nosso objetivo se fosse explicar para que esse warning, o porquê esse warning está aparecendo. Nomes agora vai ser uma variável que vai me permitir chamar alguns métodos, ou seja, nomes. Eu vou colocar um ponto e deixar aqui de propósito abrir a lista de métodos que eu posso invocar. Por acaso eu tenho add, addAll, clear, contains, get, exempt. Exempt está vazio. O add adiciona, o clear apaga tudo, o contains verifica se um determinado objeto já existe na lista, o remove remove um determinado objeto, um set, diferente do add, o set coloca um determinado objeto em uma determinada posição. E observem, cada um desses métodos só recebe os valores do tipo string que eu configurei. Veja, add recebe um string, contains é um método genérico, mas get de um determinado índice retorna o quê? Retorna um string. Set, o método set, que é inserir um novo elemento no meu ArrayList em um determinado índice, recebe também um string. Então, eu tenho valores dos métodos, os meus métodos agora eles estão customizados para receber somente strings, porque eu configurei que o meu ArrayList é do tipo string. Então, se eu colocar aqui Leandro nomes.add orientação a objetos. Errei a ordem só dos carinhas aqui. E nomes.add azul. Quando eu fizer uma estrutura para varrer cada elemento dessa lista, eu vou receber como resposta um string. O que é que eu preciso fazer para utilizar um for each
com um array list? Se eu fizer aqui, ó, for de uma variável que é do tipo string, que eu vou chamar de item, ou seja, item vai receber em cada iteração do for Leandro, depois orientação a objetos, depois azul. Se eu digo string item, dois pontos, quem? Nomes, que é o nome do meu array. Então eu vou estar iterando em cima de nomes. Cada um dos nomes vai ser armazenado temporariamente no item toda vez que eu rodar esse for, toda vez que eu iterar sobre essa lista. Então eu posso mandar imprimir sysout item, dizendo aqui item da lista concatenado com item, certo? Quando eu mandar rodar, deixa eu tirar esse zoom. Quando eu mandar rodar, vou dar um play, não preciso configurar. Só tem um espacinho em branco aqui. Mandar rodar de novo. Item da lista Leandro. Item da lista orientação a objetos. Item da lista azul. Só por curiosidade, esse cara aqui espera que eu precise passar algum tipo de parâmetro para dizer que eu estou inicializando também com string. Mas Java 7 já faz isso para mim de graça, certo? Então não preciso fazer isso quando eu estiver criando um new, ou desculpe aqui, quando eu estiver criando um new array list. Veja que ele vai sumir, tá vendo? Então como a Java 7 já funciona sem precisar desse tipo, a linguagem, a máquina virtual já deduz que nomes é um array list que só recebe strings. Eu não preciso fazer new array list de string, abre e fecha, parênteses. Tá? Por isso que ele fica dando esse warning, mas ignorem esse errinho. Voltando para cá. Então, tudo isso que eu acabei de falar, tá o tipo da lista. Então, vou utilizar aí o tipo da lista de string, vou adicionar métodos, vou verificar se existe e remover e imprimir o tamanho da lista, o size. Vejam que existem duas formas de percorrer um array list. Uma que eu acabei de mostrar, utilizando a estrutura de um for each, e essa segunda utilizando posição por posição. Quando eu quiser pegar uma determinada posição de um array list, eu utilizo o método get do array list. Nomes.get de uma determinada posição e vai me retornar a posição daquele cara dentro da lista. Se você, dica de programação, se você não precisa da posição, se você quer realmente iterar sobre todos os elementos da lista, usa esse segundo for, usa essa estrutura do segundo for. Ela é mais legível e ela impede que você tenha erros de posição, chamados erros de fronteira, o array index out of bounds, certo? Impede que você acesse posições não existentes. Se você realmente precisa do i, e esse i vai informar, vai precisar ser utilizado dentro da sua programação, utilize a estrutura aqui de cima, que é você tem um for varrendo cada posição e esse i controlando a posição que você está na corrente, a posição corrente dentro do for. Um detalhe, e se eu quiser criar um array list aqui que não receba um string? String é o tipo de referência, certo? Eu quiser fazer um array list que receba um inteiro. Array lists, por definição, só podem receber valores que são do tipo de referência. Para isso, a gente pode utilizar uma classe chamada de wrapper. Um wrapper não é nada mais do que a representação de um tipo primitivo usando um objeto. Um int que vira um integer, um float que vira um float, classe float com F maiúsculo, um double, tipo primitivo, que vira um double com D maiúsculo. O wrapper não é nada mais utilizado para representar um tipo em um contexto que ele normalmente não poderia ser utilizado. Um tipo primitivo em um contexto onde ele precisa ser representado como um objeto. Eu não consigo fazer uma lista de inteiros se esses inteiros são do tipo primitivos. Então eu encapsulo um valor de tipo primitivo em uma classe wrapper. Essas classes já estão disponíveis no pacote java.lang, que é o pacote da linguagem padrão, então você não precisa se preocupar em importar essas classes wrapper. Tá? Como é que eu uso essas classes? Bem simples. Se eu quiser fazer autoboxing, e a versão de autoboxing faz integer, D recebe 10, o que é que eu estou fazendo? D
é um objeto do tipo integer que está recebendo um tipo primitivo inteiro, literal, 10. Java internamente converte isso para um objeto integer. O contrário também acontece. Se eu fizer int e, recebe d. Apesar de d ser um tipo primitivo que é um wrapper, é uma classe envelopadora, em tradução literal, e pode receber d, uma vez que d vai ser convertido, vai ser desencaixotado de um objeto, vai ser desencapsulado de um objeto. Então 10 é traduzido para new integer e d é traduzido para d.intValue. D tem um método que retorna o valor inteiro que ele representa. Um integer nada mais encapsula do que um valor inteiro. Então é um objeto que representa um valor inteiro, diferente de um tipo primitivo. Se eu quiser representar uma array list de double, a array list double D maiúsculo, tá? Então lembrem, D maiúsculo aqui é a classe double, eu estou utilizando um wrapper. Array recebe new array list. Double D recebe 056. Apesar de D ter sido declarado como tipo primitivo double, eu posso fazer array.add D. Por quê? Como eu estou esperando um double tipo de referência, quando eu passar um tipo primitivo D, automaticamente D vai ser convertido em um objeto, D vai ser transformado, assim como aqui, vai ser traduzido para new double, D maiúsculo, do valor que eu acabei de encapsular, que eu acabei de associar ao meu double. Double array.add 1.44376. Isso aqui é uma literal double. Essa literal é traduzida para um objeto double D maiúsculo e eu adiciono o meu array list. Quando eu fizer o contrário também, double D2 recebe array.get posição 0. O que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um objeto, só que esse objeto ele é desempacotado. O autoboxing funciona e ele é desempacotado para dentro de um D2 armazenando. Em resumo, se você quiser utilizar um array list de tipos primitivos, utilize a descrição de um wrapper e o resto vai ser exatamente a mesma coisa. Veja que o resto do código daqui para baixo está exatamente a mesma coisa se eu estivesse escrevendo um array list de um double com D minúsculo, de um double de tipo primitivo. Só que se eu usar um double de tipo primitivo, eu tenho um erro de compilação. Eu preciso passar um valor que é a representação de uma classe. Então, olhando para cá, eu simplesmente uso o boolean, B maiúsculo, caractere vira char, vira caractere, integer, int vira integer, e todo o resto é só colocar a letra em maiúsculo. A única coisa que muda aqui é char, que vira character, e int, que vira integer. O resto é só colocar a letra maiúscula. Bom, a gente já falou em outra aula alguma coisa sobre Garbage Collection, mas é bom lembrar sobre Garbage Collection agora. Por quê? Tanto arrays quanto arrays lists não armazenam o objeto em si. Arrays e array lists, eles são apontadores para objetos. Eles apontam para algum lugar onde o objeto está. Eles armazenam as referências para os objetos. Então, se eu apago alguma coisa de um array ou de um array list e somente esse array ou array list é que está apontando para esse objeto, o Garbage Collector vai lá e remove esse objeto da memória. O programador não precisa se preocupar com a remoção de objetos de memória. O momento no qual o Garbage Collector é executado, lembrando, não é garantido pelo programador. Você não tem como controlar isso. Exemplo, hora H recebe new hora, H, mesma referência, recebe new hora novamente. Considerando que a classe hora já existe, eu criei dois objetos, objeto 1 e objeto 2. Esse objeto 2 está armazenado na variável hora. A referência para ele está armazenada na variável hora. O objeto 1, que tinha sido criado aqui em cima, está sendo armazenado por alguém? Está sendo guardado por alguém? Alguém guarda a referência para esse objeto? Não. Se ninguém guarda a referência para esse objeto, a partir de algum momento, o Garbage Collector pode remover esse objeto da memória. Liberar esse espaço de memória. Primeiro ele aponta, depois aponta para outro objeto, e o primeiro objeto passou a ser não apontado por mais ninguém. É bom lembrar que, em várias situações, arrays e arrays lists são as únicas variáveis, estruturas de memória que apontam para objetos. Então, cuidado, se você remover um objeto de um array ou de um array list e ele não estiver armazenado em outro lugar, em algum momento o Garbage Collector pode ir lá e remover esse cara da memória.
Um exemplo que a gente deveria fazer agora seria um exemplo do exercício de fixação. O exercício de fixação 01, questão 6, uma questão que eu adicionei agora há pouco e que eu mostrei no início da aula, não utiliza a estrutura de arrays. Veja que eu tenho uma classe chamada de livro notas que tem atributos como soma das notas e quantidade de notas, mas eu não tenho atributos que representam cada uma das notas digitadas. A ideia é que você tenha, do mesmo jeito que a classe livro notas, você cria uma nova classe chamada livro notas array e modifica essa classe para guardar agora as notas em um array. O tamanho do array é passado no construtor inicialmente e não vai haver mais a necessidade de eu ter um atributo de soma de notas. Se eu quiser somar as notas, eu simplesmente varro o array inteiro e somo as notas sob demanda. Eu vou manter os métodos adicionar nota e calcular média. E vou incluir os métodos get maior nota e get menor nota. Esses métodos precisam calcular quem é o maior dentro de um array, quem é o menor valor dentro de um array. É fácil fazer isso, não é nada do outro mundo, mas também existem métodos auxiliares para a gente resolver esse problema. Então eu vou fazer... eu vou deixar aí como um exercício, na verdade, para vocês, o livro notas array. E a ideia é que uma vez que vocês mexem com array, manipular com array list é bem mais fácil. O array precisa de uma manipulação direta de posição a posição, mas um array list não. Então a ideia é que vocês façam primeiro o livro notas array e depois o livro notas array list, para trabalhar agora com array list no lugar de um array. Beleza? Então, com a intenção de facilitar a vida de vocês, eu vou resolver essa pequena questão de livro notas array como um passo a mais do exercício de fixação da questão 6. E aí, eu disponibilizo esse código para vocês terem uma noção de como isso funciona, para ter primeiro contato aí de algum código que utiliza um array, certo? O código de livro notas array list fica aí por conta de vocês. Vocês vão, mais na frente, eu vou, bem breve, aí eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios que vai contar para a primeira VA, e esta lista de exercícios vai ter arrays e arrays lists para serem utilizados no meio dos exercícios. Então é bom que vocês entendam bem esse assunto, porque vocês vão utilizar esse assunto o curso inteiro. Vocês vão utilizar arrays lists para trabalhar com diversos objetos em memória do mesmo tipo. Então vamos lá. Eu vindo para cá, para o meu livro de notas, vejam que eu não vou precisar mais de soma das notas, muito menos da quantidade de notas. Por quê? Se eu estiver armazenando isso em um array, a quantidade de notas vai ser exatamente a posição que eu estiver controlando do array, certo? Então imaginem que um array ele tem n posições, 100 posições, e inicialmente cada uma das posições não vai ter valor nenhum. Vai ter valor 0 ou nenhum, nulo. Quando eu for começar a adicionar valores nesse meu livro de notas, nessa meu array de livro de notas que eu estiver construindo, eu vou precisar controlar qual é a próxima posição a ser utilizada, qual é a próxima posição vazia que eu posso utilizar. E aí eu vou garantir que este contador de notas vai me dar a chance de saber qual é a quantidade de notas e qual é a próxima posição livre que eu vou utilizar no array, que eu vou utilizar no array. Um array dá um pouco mais de trabalho de utilizar, por quê? Porque você precisa, como programador, controlar cada uma das posições que for ser atualizada, que for ser adicionada no seu array. Então, eu vou voltar meu projetinho aqui. Eu vou só renomear esse projeto para... porque o projeto inteiro não tem a ver com livro de notas, mas tem a ver com aula de arrays e array list. E vou criar um novo pacotinho. Vou criar um novo package, que vai ser o frpe.livro notas. Vou chamar só de notas. Deixar uma palavra só. Nesse meu pacotinho notas, vou criar uma nova classe. Essa nova classe eu vou chamar de livro notas array. E
Vou deixar um método main nela. Posso criar um método main para testar essa classe em outra classe? Posso, fique à vontade. Não faz diferença se eu colocar um método main nesta classe ou se eu colocar um método main em outra classe, certo? Vamos deixar em outra classe, só para ficar mais visível o que a gente está fazendo. Eu vou colocar aqui um new class e esta classe vai ser livro notas array test. Colocando aqui um método main e dar um finish. O livro notas array test vai ter um método main, daqui a pouco a gente escreve ele. Daqui a pouquinho a gente escreve ele. E o livro notas array vai ter o que a gente precisar. De cara, o livro notas array vai ter um array de notas. Eu vou ter um conjunto de notas a serem armazenadas de acordo com o que o usuário for digitando. Tá? Como vai ser esse conjunto de notas? Como é que eu defino? Vou definir private, meu atributo da classe livro array notas. Tipo que vai ser armazenado dentro do meu array, eu vou chamar de double. Abre e fecha, para dizer que esse cara é um array. Notas, ponto e vírgula. Não inicializo, eu só estou declarando. Como eu estou declarando um atributo, eu não inicializo. Normalmente eu inicializo ele no construtor. O colchetes ele pode vir tanto aqui quanto aqui, tá? Então double notas abre e fecha colchete ou double abre e fecha colchete notas, não faz diferença. Sintam-se à vontade para utilizar qualquer notação, qualquer nomenclatura. Eu vou criar um construtor e de acordo com o que a questão pede, o construtor de acordo com o que a aplicação pede aqui, o tamanho do array é passado num construtor. Então, como é que eu crio um construtor? Public, livro, notas, array, mesmo nome da classe, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, o abre e fecha parênteses dá a lista de parâmetros, e a lista de parâmetros vai ser tamanho. Vou passar como parâmetro o tamanho do array a ser inicializado. Como é que eu inicializo esse meu array? Notas, nome da variável, recebe, new, o que? Double, de que tamanho? Do tamanho que eu passar como parâmetro no meu construtor. E aí eu instanciei o meu array, mas cada uma das posições dele tem o quê? Tem nada. Certo? Eu não inicializei, eu não coloquei valores. Eu vou colocar valores de acordo com o que o usuário for digitando. Uma coisa que eu vou precisar controlar é qual é a próxima posição livre, certo? A próxima posição livre eu vou representar com um inteiro, que também vai ser atributo da minha classe, chamar de ou próxima posição, ou quantidade de notas, ou o que for mais conveniente, certo? Então, se eu chamar de quantidade de notas, esse cara vai ficar bem, digamos, visível para eu entender, vai ficar bem semântico para eu entender. A quantidade de notas vai ser exatamente igual à quantidade de notas que existe no array. O array ele é de tamanho n, que vai ser inicializado só quando eu criar um objeto da classe livro notas array, mas no momento que eu instancio o tamanho n, eu não inicializei nenhum atributo. O que é que eu vou começar a fazer? Eu vou criar, do jeito que ele pediu aqui na questão, o método adicionar nota e um método calcular média. Como é que eu faço para adicionar uma nota? Deixar o método público. Preciso retornar alguma coisa? Não, eu vou adicionar a nota simplesmente. Não tem muito o que fazer. Adicionar nota. Adicionar nota recebe o que como parâmetro? Um double nova nota. E essa nova nota vai ser armazenada no meu array de notas. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou testar. Por enquanto eu não vou colocar nenhum teste. Vou fazer notas. Em que posição? Na posição quantidade de notas. Recebe nova nota. Depois eu atualizo a quantidade de notas para que ela seja agora ela mesmo mais um. Mais aqui. Isso significa que no momento que eu adicionei um cara, eu faço mais, eu atualizei a quantidade de notas. Certo? Então, toda vez que eu for colocar uma nova nota, a nova nota vai entrar na próxima posição livre do array. Inicialmente, esse inteiro, esqueci aqui de colocar, quantidade de notas inicial é 0.
QTD notas, faltou o N maiúsculo. Então, antes a quantidade de notas é 0. E quando eu for começar a utilizar, eu coloco a nota, adiciono mais 1. Coloco a nova nota, adiciono mais 1. Dependendo de quantas vezes o método adicionar nota foi invocado, eu vou adicionando mais novas notas. Um outro método calcular a média vai fazer o quê? Public void. É void? Não. Calcular a média provavelmente retorna alguma coisa. Retorna o quê? A própria média, que é do tipo double, já que eu estou tratando com notas do tipo double. Então, public double calcula média. Preciso passar parâmetro? Acho que não. No momento que a própria classe já conhece todas as notas, no array de notas, e já conhece a quantidade de notas, calcular a média fica fácil. Detalhe, para eu calcular a média, a quantidade de notas tem que ser maior do que 0, certo? Senão eu vou ter um erro de divisão por 0. Se a quantidade de notas for maior do que 0, o que é que vai acontecer? Média. Vou criar uma variável local chamada de double média. Recebe 0. Inicializar ela com 0. E mandar ela retornar esse cara no final do meu procedimento. Return média. Se a quantidade de notas for igual a 0, eu acabo retornando média igual a 0, porque eu não entro nesse if. Se a quantidade de notas for maior do que 0, significa que eu tenho uma média a calcular. Média vai ser igual ao quê? Vai ser igual à soma de todas as notas. Soma de notas dividido por quantidade de notas. Ô, Leandro, peraí. E soma de notas existe? Não, eu preciso calcular. Eu preciso varrer todas as posições do meu array de notas de tal forma a calcular a soma das notas. Então, a soma das notas eu vou definir aqui como uma variável double soma notas, que recebe o quê? Um determinado valor. Mas que valor é esse? Eu vou inicialmente dizer que esse cara é 0, mas eu preciso varrer o meu array inteiro, certo? Eu preciso varrer o meu array inteiro. Deixa eu só maximizar isso aqui. Eu preciso varrer o meu array inteiro para ir somando cada uma das notas. Como é que eu faço isso? Se eu fizer for de todas as posições de notas, vejam, eu posso ter inicializado o meu array de notas com tamanho 100, mas a quantidade de notas pode ser igual a 3. O tamanho do array é diferente da quantidade de notas. Então, o for, para eu somar as notas válidas dentro do meu array, só pode ir até o máximo da quantidade de notas. Então, vamos lá. O for int i igual a 0. I menor do que o tamanho do array? Não. I menor do que quantidade de notas. I mais. Se quantidade de notas for 0, eu nem entro nesse for. Na verdade, se quantidade de notas for 0, eu nem entro nesse if, ó. Tá vendo? Quantidade de notas for 0, eu nem entro no if. Se quantidade de notas for maior do que 0, for 1, por exemplo, eu vou fazer i 0 e menor, estritamente menor do que a quantidade de notas. Porque se a quantidade de notas for 1, eu vou armazenar no meu array na posição 0. Se a quantidade de notas for 2, eu vou armazenar na posição 0 e 1. Se a quantidade de notas for 3, eu vou armazenar na posição 0, 1 e 2. Então, por isso que eu uso aqui estritamente menor. E aí eu acesso soma notas, recebe ela mesma, soma notas, mais a posição do array, que é notas na posição, na posiçãozinha aqui, i. Tá? Nada impede que eu escrevesse mais igual notas. É exatamente a mesma coisa. Ou assim, ou assim. Agora, soma notas varreu o meu array inteiro. E aí eu consigo calcular a média como soma notas dividido pela quantidade de notas. Dado que a quantidade de notas já é maior do que 0. No final, eu retorno essa média. Se eu não entrar no if, a média é igual a 0. Precisa de mais algum método? Deixa eu olhar aqui para a questão. Get maior nota, get menor nota. Para fazer um get maior nota ou get menor nota, eu preciso implementar um pequeno algoritmo. Public double
get maior nota, e esse double vai ser uma nota que eu vou retornar. Double, retomando, eu fui interrompido, mas foi rápido. Então, quando eu quiser calcular a minha maior nota, eu vou ter que varrer este array de notas para saber quais notas qual a maior nota dentro desse array. Eu preciso varrer o array inteiro ou eu preciso varrer até o valor de quantidade de notas? Assim como calcular a média, eu não preciso varrer o array inteiro. Lembrem-se, o array inteiro pode ter posições que não estão preenchidas com nada, certo? Por isso que a gente vai varrer somente até a última posição válida, que é a posição quantidade de notas. Então aqui eu vou colocar double, maior nota, variávelzinha local, vai receber inicialmente valor 0, e eu vou retornar essa maior nota. E o que eu vou fazer para calcular esse meu tamanho máximo? Eu simplesmente vou varrer o meu array inteiro e vou dizer o seguinte: pega a primeira posição e ela inicialmente é maior. Pega a segunda posição e compare com a primeira. Se a segunda posição for maior que a primeira, a maior nota vai ser a segunda posição. Se a terceira posição for maior que a segunda, a maior nota vai ser a terceira posição. E assim eu varro o array inteiro, comparando todas as posições do array com a determinada maior nota. Como é que eu faço? For int i igual a 0, i menor do que quem? O tamanho, o array notas.length? Não, né? Quantidade de notas, i mais. E aí para eu pegar essa maior nota, eu vou simplesmente fazer um teste. Se maior nota for maior do que a posição notas i, ou seja, vai rodar a primeira posição, depois a segunda, depois a terceira, maior nota recebe notas na posição i. Somente. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um for. Na primeira posição, eu testo igual a posição 0 do array. Se for maior, armazena no maior nota. Roda o for novamente. Testo se esse maior nota é maior do que a segunda posição do array. Se for maior, armazena no maior nota, roda novamente. Se não for maior, mantém a nota anterior. Então, vai passando e vai rodando o array inteiro, simplesmente armazenando maior nota. No final, retorna o maior nota. Se o array de notas não tiver nenhuma nota válida, eu simplesmente retorno 0. Para o get menor nota é muito simples, tá? Aprendam a fazer, na verdade, tomem cuidado para fazer isso que eu vou fazer agora. Copiar e colar métodos é muito arriscado, pode gerar muito erro. Então, get menor nota, vou chamar minha variável aqui de menor nota, Alt Shift R para alterar a variável inteira, alterar o nome inteiro da variável, que eu errei, menor nota. E aí, em vez de testar se é maior, eu vou testar se ela é estritamente menor. Vou varrer o array inteiro, da primeira posição até a posição menor do que a quantidade de notas, e aí eu vou varrer meu array inteiro em busca de uma menor nota. Então, muito cuidado quando for fazer esse copia-cola, tá? Eu já errei muito código por causa desse copia-cola. Muito cuidado mesmo. O livro Notas Array Test agora vai testar essa classe. Vamos ver se essa classe está funcionando. Essa classe ela é bem simples. Se eu colocar aqui Ctrl+O, eu vejo ela tem um construtor que recebe um inteiro, um adiciona a média e um calcula a média, um get maior nota e um get menor nota. Dois atributos privados, está em vermelhinho aqui porque são privados, e o Czinho aqui representa que esse cara aqui é um construtor. Tá? Significa que é uma classe simples com 4 métodos públicos e um único construtor que a gente pode utilizar para armazenar notas. Como é que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Na minha classe de teste, aí sim a classe de teste ela vai estar preocupada em receber, por exemplo, a entrada do usuário, instanciar o livro de notas. Eu vou fazer o seguinte. Livro notas array, livro notas, nome da minha variável vai ser livro notas, recebe new livro notas array.
Veja que eu criei esse objeto, ele está pedindo que eu coloque aqui um tamanho, que por acaso vai ser o tamanho inicial do meu array. Eu vou passar aqui 100, certo? Como eu estou testando, vou dizer que esse cara tem tamanho 100 aí, só para a gente testar, não se preocupar com o limite do tamanho do array. E eu vou instanciar um scanner. Scanner SC, recebe new scanner. Para usar o scanner, eu preciso importar a classe, e eu passo como parâmetro system.in para receber coisas do teclado. E aí eu vou fazer o seguinte, chamar de double valor lido, recebe 0, até que o usuário digite um valor negativo, eu continuo lendo várias notas, certo? Continuo lendo as notas que eu acabei de verificar, que eu acabei de receber do teclado. Para fazer isso, eu digo um while, enquanto valor lido for maior ou igual que 0, continue a rodar. Se essa situação for quebrada, volte, não faça mais nada disso. Então, pelo menos ele vai ler uma vez. sc.next double, ele vai me retornar, ele vai parar a execução do programa e vai me retornar um double que o usuário digitou. Quem vai receber isso? Valor lido. Valor lido recebe sc.next double. E aí eu vou pegar esse valor lido e vou adicionar onde? Livro notas, ponto, adicionar nota, valor lido. Peguei o valor do teclado, joguei lá para o livro de notas. No livro de notas está todo bonitinho que a gente fez aqui. Ele adiciona notas, ele pode calcular a média, ele pode pegar a maior nota, ele pode pegar a menor nota. Certo? Então, continuando. Enquanto o cara sai digitando aqui, eu vou só colocar uma stringzinha aqui para facilitar a vida e dizer digite uma nota. Deixar entre parênteses valor ponto flutuante. Ou melhor, vou digitar, digite um valor numérico, uma nota. Vou chamar esse cara de valor numérico. Pode ser tanto um valor ponto flutuante, quanto pode ser um valor inteiro. Não dá problema nenhum. Se você digitar um inteiro, o inteiro pode ser armazenado num double. Então eu vou só imprimir isso para o usuário pegar o valor, adicionar esse valor no livro de notas. Lá no final, eu posso utilizar o objeto agora livro de notas para calcular a média, pegar a maior nota, pegar a menor nota, certo? Então, vou fazer aqui sysout. Em vez de println, eu vou utilizar printf em uma outra estrutura. E vou, toda vez que eu digitar uma nota aqui, ele vai sair calculando. No momento que eu digitar uma nota negativa, essa nota negativa ela não deveria, acabei de criar um erro, né? Essa nota negativa ela não deveria ser armazenada no livro de notas. Então tem que colocar um if aqui. Se valor lido for maior ou igual que 0, aí sim faz isso. Se for negativo, eu nem adiciono no livro de notas. E aqui eu vou, no meu printf, eu vou fazer o seguinte. Nota máxima, 2 pontos, ponto 2f, e quebro uma linha. E o ponto 2f vai simplesmente receber livro notas.get maior nota. systemout.printf, nota mínima, ponto 2f. Esse cara me diz que eu só quero uma precisão de 2 casas decimais. Também quebro uma linha e eu substituo este valor pelo valor que eu passar aqui como parâmetro, que é livro.get menor nota. E printf média ponto 2f. Também quebro a linha, livro notas.get, ou desculpa, calcula a média. Calcula a média me retorna também um valor de ponto flutuante. No final, esse carinha está me dando aqui um warning porque eu abri um scanner e não fechei. Só para evitar erro, faz um sc.close, tá? Esse cara aqui não é obrigatório. Só para remover o warning, tá? Remover o aviso aqui. Então, fiquem à vontade para dar uma olhada melhor nesse código. Vamos testar.
só para ver se está realmente funcionando. Eu vou disponibilizar este código no site da disciplina. Vou mandar rodar livro notas array teste. Digite uma nota de valor numérico. Eu vou digitar notas simples para facilitar a nossa vida. 5, 6, 7, menos 1. A nota máxima deu 0, está errado. A nota mínima deu 7, também está errado. A média deu 6, está correto. Parece que eu errei em alguma coisa, em alguma parte do método. Vamos ver. Nota máxima, get maior nota. Nota mínima, get menor nota. Vamos ver os métodos get maior nota, que foi o que eu fiz. Eu acho que eu inverti. Olha o copia e cola dando erro aí, ó. Olha o problema. Maior nota. Se essa maior nota for maior do que esse cara, na verdade, vê. Quando eu estou testando maior, eu estou vendo a maior nota inicialmente é 0. Se este carinha aqui for maior do que maior nota, na verdade o teste é ao contrário. Se eu fizer isso aqui, se notas i for maior do que maior nota, aí sim faz isso. Se notas i for menor, aí sim eu estou achando o mínimo. Eu fiz o teste invertido e acabei errando neste cálculo. Testar de novo. Vamos para cá, vou dar um play na minha classe. Na minha classe livro notas array. Então vou digitar um valor numérico 7, 2, 3, 9, menos 1. Nota máxima 9, nota mínima deveria ser 2, na verdade. E a média 5.25. É bem provável que a média está correta. 7 mais 2 mais 3 mais 9 dividido por 4, 5.25, está correto. Então a gente errou também no livro notas array aqui na get menor nota. Por quê? Se eu inicializar o get menor nota com 0, o menor nota vai ser menor sempre que todo mundo, né? Então vou ter que inicializar o menor nota com a primeira posição do notas i. Justamente, como maior, eu vou acabar tendo outras notas que são maiores do que 0, mas menor eu posso ter uma nota 0 no meio. Então eu vou inicializar esse cara como sendo notas na posição 0, pegando a primeira posição do meu array de notas. Lembrem-se que isso só deve ser válido se e somente se eu tiver pelo menos uma posição no meu array. Então nem preciso inicializar aqui, eu teria que testar isso aqui, ó. Se quantidade de notas é maior do que 0, menor nota recebe a primeira posição. Se esse cara for igual a 0, se a quantidade de notas for igual a 0, significa que eu não tenho nota nenhuma. Eu nem vou entrar no for e eu vou retornar a menor nota. Menor nota como sendo literalmente 0. Certo? Agora sim, vamos testar novamente. Vejam que digite um valor numérico. 5, 6, 7, 8, menos 1. Máxima nota 8, menor nota 5, média 6,5. Se eu calcular aí vai dar certinho. Testar mais uma vez com outro conjunto de números para garantir que está correto. 10, 15, 20, 25, 30, 35, menos 1. Nota máxima 35, nota mínima 10, a nota média 22,50. Se eu somar tudo, 10, 20, 30 dá 60, com 25, 35 dá 60 mais 70, não é isso? 60 mais 60, desculpa, 120 dividido por 10 com 20, 30, com 30, 60, 25 com 35 também 60. E quantas notas eu digitei? Vamos ver. Acho que eu estou fazendo rápido demais. 10 mais 15, mais 15, mais 20, mais 30, mais 35. 110, na verdade, eu é que estou errando. E eu divido isso por 336.
Eu que estou fazendo o cálculo errado. Primeira nota digitada foi 10 mais 15 mais 20 mais 25 mais 30 mais 35 dividido por 6, 22,5. Ok, pessoal? Então, todo esse código vai estar disponibilizado no site da disciplina, tanto o livro Notas Teste, Array Teste, quanto o livro Notas Array, para vocês utilizarem da forma como melhor desejarem. Fica como exercício que vocês façam a mesma classe, só que utilizando agora um livro Notas Array List, ou seja, em vez de utilizar o tipo double notas array, eu vou utilizar notas como sendo uma variável do tipo, só vou escrever o tipo dela aqui, array list, de que? De um double D maiúsculo, classe wrapper, tá? Então esse cara não vai ser mais um double, tipo, ele não vai ser mais um array de double, mas sim um array list de double, e aí sai dando alguns erros, aí vocês precisariam resolver. Então a ideia é utilizar um array list que facilita a vida reescrevendo essa classe para um array list. Obrigado pela atenção de todos, eu espero vocês tirem bom proveito dessa aula e que a gente vai se encontrar na próxima semana aí em sala de aula para tirar também dúvidas sobre tudo que tenha ficado dos exercícios. Na próxima semana também eu estou lançando, em breve eu estou lançando uma lista de exercícios que vai contar já para a primeira VA, e essa lista de exercícios vai ter coisas de arrays, array list, de tudo que a gente viu até agora. Estruturas de controle, essas estruturas de controle, if, else, switch, while, for, do while, todas as conversões de tipos, conceitos de orientação a objeto, métodos e atributos estáticos, pacotes, tudo que a gente já falou até agora. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente se vê até semana que vem. Até mais. Bye, bye.